O que eu enxergo, assim, de mais valioso que a gente tem hoje é o fator da cultura da empresa. Eu não sabia o que era isso antes de fazer o acelerador, antes de entrar pro Giants. E hoje o nosso time tá tão alinhado, mas tão alinhado, assim, de uma maneira que eles respiram a nossa cultura, os nossos valores. As pessoas que não tinham os nossos valores, elas acabaram saindo por elas, ou a gente desligando, e a gente consegue identificar muito claramente por que a pessoa está saindo. Essa pessoa fere esse valor, esse valor, esse valor, é muito claro. Era uma clareza que a gente não tinha, e esse fator da cultura da empresa, muita gente pode achar, isso é bobeira, a galera fala Tem empresa que infelizmente fala da boca pra fora, né? Não vive os valores que tem escrito ali na parede, mas a gente vive os valores que a gente tem, a gente vive a missão que a gente tem, a gente vive o propósito da empresa, que é muito forte pra gente. E a gente faz o time se sentir parte disso. A gente não faz, eles são parte, mas a gente dá essa clareza pra eles. Ó, se você é dono ou dona de empresa com 10 ou mais funcionários, participe da imersão aceleradora empresarial. Faça aí como mais de 5 mil empresários já fizeram, né? Se você está ouvindo no Spotify, tem um link aí na descrição do Spotify. Aqui no YouTube nós vamos colocar um QR Code para você ir lá na página da Imersão Acelerador Empresarial, preenche o formulário, nós temos um time de especialistas que entra em contato para entender se a sua empresa está no momento ou não. É um programa exclusivo para donos e donas de empresas que tem 10 ou mais funcionários e quanto maior a sua empresa, melhor. Pode acelerar. Sejam todos muito bem-vindos ao Pode Acelerar, edição especial Casal. Legal. Estamos aqui nesse episódio com o Fernando e a Bruna da Cake Lover, um casal empreendedor amigo nosso que nós admiramos muito e que também tem uma trajetória de muito sucesso. Também são membros lá do Giants, nosso programa de desenvolvimento da empresa. Então, meus amigos, obrigado pelo tempo de vocês. Sejam bem-vindos e vamos quebrar tudo. Obrigada aqui. pelo convite. Valeu, a gente que agradece, Muito bom tá obrigado. Muito bom estar aqui com vocês. E quando se fala de casais empreendedores, não é difícil quebrar tudo, né? Faz parte da nossa rotina. Assim. Mais ou menos. Mas tudo bem. Mas, ó, eu tenho uma ideia aqui. Geralmente, quando a gente faz esse episódio do Pode Acelerar, os primeiros minutos, assim, já vem aqueles pontos difíceis de empreender em casal. Vou propor a gente fazer o seguinte. Vamos falar primeiro da parte boa de empreender em casal? Porque tem a parte boa, né? Senão a gente não tava empreendendo eu acho casal. que tem mais parte boa do que parte ruim, né? Tem, não tem, Bruna? Com certeza. Porque tem muito aquela história, assim, né? De que é difícil. Mas, pô, se fosse tão difícil assim, não teria milhões de empreendedores, de casais empreendedores. Muitos casais empreendedores me acompanham a Lilica, deve acompanhar vocês. Então, deve ter a parte boa aí, né? Não tem tanta gente louca sem senso, assim. Eu não acho que é tão difícil. Talvez a gente tenha aprendido... Não sei, o segredo. Legal. Então, já nós vamos pro como. Qual que é a parte boa? Começa você falando aí, Lilica. Qual que é a parte boa de empreender em casal? A parte boa pra mim é algo que eu tava conversando até ontem com algum evento que a gente foi, que eu já não me lembro mais. E a parte boa é estar sempre junto, né? Que alguém me perguntou sobre a gente trabalhar junto, né? Se não fosse assim, como seria? E eu fiquei com isso na cabeça. Eu fiquei, nossa, se a gente não trabalhasse junto, provavelmente o casamento também não teria dado certo até aqui, porque seria muito distante, né? Então não teria tantos momentos juntos. Então a parte boa, a gente tem mais momentos juntos, a gente é mais conectado, a gente admira mais, né? Porque tá literalmente vendo o tempo todo o que a pessoa tá fazendo, construindo as qualidades dela. E amor é admiração. Total. E pra vocês, a parte boa? Eu concordo bem o que você falou, Lilica, de tipo, eu consigo enxergar na Bruna, porque a gente já teve experiência, não sei vocês, mas a gente já teve experiência que eu trabalhei durante muitos anos num emprego e a Bruna tinha o emprego dela, a gente não empreendia junto. Eu tinha a empresa, né? Exato, ela tinha a empresa dela e eu tinha meu emprego, CLT. E eu consigo ver claramente a diferença do que era antes e do que é hoje. Então, assim, antes claro. a gente tinha uma distância maior. Ela nem sabia em detalhes o que eu fazia. Então, ela não conseguia ver o desenvolvimento profissional que eu tinha. Ela conseguia ver meu desenvolvimento profissional pelo quanto que eu ganhava. Se eu tivesse aumento de salário, acho que ela falava, acho que ele tá indo bem. Mas ela não sabia como que eu era no dia a dia lidando profissionalmente. Então, esse lado... Assim como eu também não conseguia ver o dela, né, amor? Sim. E então, acho que esse lado, a gente acabava se distanciando e se perdendo. E não tinha a chegar
do trabalho e vamos conversar como foi seu dia? Ah, como foi seu dia? Trabalhei. E pronto. E acabou. Se ele fosse falar pra mim o que ele fez, eu olhava pra ele e falava assim, cara, não tipo, entendo nada do que você tá falando, né? Que porque adianta era você muito falar pra mim? específico e tal. Era muito específico. E aí, bom, aí depois a gente teve essa quebra, assim, e eu vim empreender junto com ela. 100%, né? Falei, nossa. Então ela que é a responsável por me trazer. Então eu sou muito grato pela Bruna, por aquilo que ela desenvolveu, por aquilo que ela sabe. E desde quando eu casei com a Bru, eu sempre falei assim, amor, você não sabe, mas você é meu potinho de ouro. E aí ela ficava olhando pra mim assim, nossa, não tô entendendo o que você tá falando, você tá viajando. Eu olhava pra ele e falava, imagina, amor, você vai levar a gente pra morar em outro país, e vamos, né, na minha cabeça, naquela época, o emprego dele era o que era o principal ali. A gente, né? E aí a gente tinha muito disso, e aí eu sempre falava, amor, você é meu potinho de ouro, e a gente vai conquistar ainda muitas coisas por conta daquilo que você faz, daquilo que você sabe. E aí quando eu vim empreender junto com a Bru, eu vim multiplicando aquilo que ela sabia. Então hoje a minha habilidade é dar liberdade para deixar ela fazer aquilo que ela faz de melhor, que é realmente ensinar as pessoas, comunicar, ela é uma excelente comunicadora. E eu fica livre, deixa que eu seguro a barra e gerencio e faço as coisas acontecer para você, mas sabe? Tem um grande talento da Bruna aí, que eu e a Lilica sabemos, porque já fomos lá na casa de vocês, que são os bolos maravilhosos. Ah, né? então. Eu sei que ela tá num ultra patamar que ela quase não faz bolos mais, né? Tem milhares e milhares de Imagina, alunos. ontem até 10h30 da noite eu tava na cozinha. Tava na cozinha. Fazendo receita nova. E o bolo da Bruna, e tem um segredinho, né? Sempre tem. Segredo. Pode contar mas aqui, pra alguns Bruna? sabores, não são pra todos. Pode contar o segredinho Pode, que deixa claro. o bolo 3, 5 vezes mais gostoso? Com certeza. Não, vamos contar depois. Depois, deixa no ar, deixa no pro ar. final, deixa pro final. Gente, a Bruna é uma das maiores especialistas de confeitaria, fazer bolos do Brasil, viu? Então respeita esse segredinho que vai vir ali da Respeita a minha cozinha história. Ô, Bru, e como é que foi esse processo de vir puxando assim o Fernando, empreender comigo Olha, e tal? Na E também a parte boa pra você, né? Se faltou algo aqui que eles não trouxeram. A parte boa de empreender em casal. Eu acho que, assim, demorou um pouco de tempo pra eu trazer ele mais pro meu lado, né? Eu acho que eu comecei a dar aula online em 2018. Aí em 2018 a gente vendeu, sei lá, 20 mil reais, 30 mil reais, alguma coisa assim. Só que em 2019 a gente já tava faturando bem. E a gente já tinha dobrado o salário anual dele. E eu falava pra ele, vem trabalhar comigo. Ele olhava pra mim e falava assim, não, você é louca, eu tenho segurança, eu tenho carro, eu tenho o celular da empresa, eu tenho convênio médico, eu tenho, né, meu salário que tá lá todo mês, a gente não sabe como que vai ser mês que vem, não sei o quê. Eu falava pra ele, amor, se a gente fez isso aqui, só eu aqui, imagina com você, vem. E o ano inteiro tentando, e no final, né, dezembro de 2019, né, 2019. eu consegui convencer ele. Eu já tava grávida também, eu tava acho que um pouco mais convincente, porque eu tava desesperada. E aí entra a parte da melhor parte de empreender junto, que pra mim também é a mesma coisa, de passar mais tempo junto. E principalmente, ele começou a trabalhar comigo assim que eu tava grávida. Então eu tava com 4 meses, 3 meses, alguma coisa assim. Então ele conseguiu acompanhar toda a minha gravidez, ele conseguiu acompanhar tudo junto comigo. Que legal. Então isso pra mim, assim, é um negócio que não tem preço. Se ele tivesse o emprego dele, ele ia ficar, não sei, quantos dias são uma licença paternidade? Acho que é uma semana, não é? Sei lá, 5 dias? É uma Nem semana. sei, 4 dias. Acho que é uma semana. muito pouco. É. E eu dou muito valor a isso, porque ele conseguiu acompanhar isso de perto junto comigo, ali no perrengue, né? Tudo que eu precisava. Entrei em trabalho de parto, ele estava comigo o tempo todo. Então, essa parte de estar junto, nossa, isso não tem preço. E agora, na evolução também da Eloá, da nossa filha, a gente tá ali, né? Junto o tempo todo. Então, isso pra mim é muito massa. E aí, final de 2019, convenci ele a pedir as contas em janeiro de 2020. Ele tentou me enrolar um pouquinho, falou, não, em fevereiro eu peço, depois da primeira turma do ano e tal. E aí eu fui lá na cabeça dele, um trabalho diário, mas sofreu o menino, viu, pra vir trabalhar comigo. Deu uma sofrida. Mas foi pra bom. pedir as contas, né? Depois ele deslanchou, assim, de um jeito absurdo. É que eu sempre falo, até hoje, assim, que das decisões que eu já tive que tomar na minha vida, essa foi uma grande decisão, de você realmente ali largar aquilo, porque assim, eu fui doutrinado e direcionado pelo meu pai que eu tinha que estudar, construir uma carreira numa grande empresa e construir meu futuro baseado nisso. Então, assim, a minha educação foi para isso.
Então eu ter que pedir as contas de um emprego que eu tava em desenvolvimento e tal, foi um grande paradigma pra mim. Falar, caraca, mas a minha vida até aqui foi pra isso. Hoje eu tenho sucesso nisso que eu faço. Eu vou estar jogando tudo isso fora? Então essa era a minha briga interna. De tipo, putz, não é fácil. Então a gente tem muitos alunos e tal, de pessoa que é CLT e tem uma segunda renda. E eu entendo quando fala, putz, mas eu tenho que pedir as contas. Eu sei como que é essa dor. É difícil mesmo, não é fácil. Você fica com aquele sentimento. Mas você só fica porque ainda você não conhece 100% o outro lado. Na hora que você começa a empreender, aí você entende que o mundo é maravilhoso. verdade. Principalmente se dá certo. Exatamente. Aí... tem seus perrengues, né? Mas eu acho que eu tenho 3 negócios falidos, né? Então eu sei toda a parte que deu errado. Por isso, acho que a minha insistência maior com ele, dele trabalhar comigo, foi essa. Eu já tinha falido 3 negócios, já tinha perdido um monte de dinheiro, né? E eu sei exatamente no que eu não sou boa. Então, eu via isso nele, eu falava, se eu trouxer ele pro meu lado, aí a gente deslancha, porque eu consigo juntar as minhas qualidades com as dele. Então, eu enxergava isso muito claramente. Então, quando ele veio, foi exatamente isso, a gente somou. Tudo que eu tenho de ruim, ele tem de bom e foi um complemento. E eu vejo assim, tem coragem em ambas as partes, né? No meu caso da Lelica, foi eu mais que puxei ela para empreender comigo. Uhum. E também é uma atitude corajosa, tanto no caso da Bruna, que puxou você, quanto eu puxar a Aline. Porque é uma responsabilidade, porque é uma né? responsabilidade. E você tá tirando do sonho da pessoa, né? Exato. E é um risco, a gente sabe que é um risco, né? Muitos casais nos acompanham e pensam, né? Pô, será que eu trago meu marido ou minha esposa para trabalhar comigo? Que é o que eu queria trazer para a mesa aqui, né? Será que sempre é uma solução ou não? Tem pontos de atenção que os dois ali no casal tem que, sabe? Vamos ajudar o pessoal nesse sentido, sabe? Deve trazer o marido ou a esposa para trabalhar ou não, sabe? E até, né, inaugurando esse trecho da nossa conversa assim, o que na época me fez querer trazer a Aline para trabalhar comigo foi assim, eu tinha medo de que logo ali na frente a gente teria uma boa prosperidade, um bom colchão financeiro, uma mega liberdade financeira, mas a nossa limitação de tempo fosse muito grande. Porque ou ela queria ser juíza, ou ela queria abrir um escritório de advocacia. Na época, quando eu comecei a puxar ela estava terminando a faculdade de Direito. E eu já tinha sucesso nos negócios, né? A gente já tinha ali algum patrimônio e tal, e eu pensava assim, caramba, mas aí a gente quer viajar, tem que ver se ela tem férias. Nossa, ou a gente isso quer era um saco. Nossa Senhora. Exato. Então, ou a gente quer fazer alguma coisa e ela tem que atender um cliente. E eu sentia que eu ia deslanchar, né? Na época, a ideia não era deslanchar com o acelerador, mas sim na empresa familiar que eu fundei com meu pai, que já era um negócio de muito sucesso, né? Então, esse medo de não ter a liberdade para fazer as coisas juntos foi um dos grandes motivadores que me trouxe, assim, me fez querer trazer ela. E até reconheço, assim, na frente dela, que nem foi tanto, assim, o potencial que eu enxergava nela. Na verdade, foi mais pra tela próxima. Eu tinha medo de não dar certo. Por quê? Porque a Aline de 5 anos atrás não é a Aline de hoje. Ela cresceu muito profissionalmente, assim. Eu achava ela uma profissional mediana. Tipo, era a mulher da minha vida, que tinha vários atributos que me fizeram casar com ela. Eu sempre admirei muito ela em vários fatores. Mas eu não via nela assim, nossa, vai dar uma super sócia da empresa. Olha que mega empreendedora, precisa vir trabalhar comigo. Não, era bem tipo isso assim, cara, nós precisamos estar mais junto, porque eu vou ter grana pra gente fazer o que a gente quiser. E aí ela vai estar muito amarrada e tal. E eu também acreditava que era um futuro melhor para ela. Né? Como eu já empreendia, eu pensava assim, a liberdade, o resultado financeiro que isso pode dar, enfim. Então eu realmente acreditava que ela se sentiria mais realizada com o passar do tempo, como eu fui me sentindo conforme eu fui empreendendo e tendo resultados e tudo mais. Né? Então, mesmo com risco, que eu acho que é meio que isso, né? Trago meu marido, a minha esposa. Um pouco de medo vai ter. Que eu acho que as pessoas às vezes pensam assim, não, mas eu preciso ter certeza para agir. Não, eu preciso agir para ter certeza, né? Não tem como. Exato, não tem como. Você vai precisar de um pouco de fraudão psicológico aí, tomar essa Total. decisão meio encagaçado.
E saber que vai ter um risco embutido, né? Pode Sim. dar muito certo ou pode dar muito errado. Exatamente. É. E nessa decisão, Marcos, eu acho que importante assim, é tipo, os dois estar alinhados. Pra depois não ter eu te avisei. Pior coisa que tem é escutar Nossa, isso. Ah, né? jogar na terrível. cara. Eu te avisei, eu Você falei. me tirou Você- do Ah, emprego. assim, sim. estamos dos assumindo a bucha sonhos. junto. É. Tamo junto. É. Seja pro bom É. ou pro ruim e tal, mas tamo junto. A decisão é nossa, É, né? Em é conjunto. ridículo essa fala, né? É ridículo. Não, Um, Isso é qualquer um dos coisa, segredos né? também, eu acho que é o que a Bruna falou agora há pouco, que é saber, eu sou boa nisso, você é bom nisso, nisso eu não Sim. sou boa, nisso você não é bom. Reconhecer, eu Tem vejo que, muita tem que ser briga... complementar. Exatamente, eu vejo muita briga de casais empreendedores disso também, quer fazer tudo aquilo que não é bom, não passa pro outro, não reconhece o outro, fica jogando muito na cara. Uhum, total. Não, isso é horrível. Muito Não- ego e envolvido não às vezes, né? adianta. Eu acho que o ego muito grande e não entender que o trabalho de um é uma coisa e o trabalho de outro é outra coisa. Eu acho que a gente se dá tão bem porque a gente tem muito separado. É. Eu não entro lá no meio das reuniões dele que ele tá fazendo de gestão com o time. Ah, você devia falar isso, isso, isso. Você devia ter tomado outra decisão. Não, eu não faço isso. Esse é o trabalho dele. Se eu acho que eu tenho que falar alguma coisa, eu chamo ele e falo assim, amor, ó, vem cá. Eu acho que tal pessoa assim, assim, assado. E aí eu vou falando. E ele também me chama de lado, olha, eu acho que nesse curso aqui talvez você poderia falar de um jeito diferente. Olha, nesses stories, e ele sempre. E eu melhorei muito a minha comunicação com o Fernando. Eu sou uma pessoa muito agressiva, né? E eu era muito pé no peito. E ele veio pra me suavizar. E ele foi me suavizando com o jeito dele, que é o que hoje ele é um baita líder da empresa, porque ele tem esse jeito mais humanizado dele. E ele foi me suavizando e eu também virei uma comunicadora e uma professora melhor. Então, eu acho que tem que ser muito complementar. Se os dois fossem pé no peito, agressivo, igual eu sou, nossa, não teria, não Legal, daria então- nem a empresa e nem o casamento. Então talvez tá aí um ponto de atenção para ajudar as pessoas a tomar essa decisão, Total. né? Existe Totalmente. complementariedade no casal? Uhum. Total. Porque se é muito igual, vai conflitar. Vai ter muito É. atrito, Vai né? ter E muito a atrito, gente não né? sabia Principalmente, disso, né? talvez, se forem duas pessoas com uma personalidade muito alfa, né? Nossa, não muito, dá muito. certo. Porque eu vejo assim, eu e a Aline, nós dois temos a personalidade forte. Uhum, Mas a Aline sabe respirar mais do que eu. uhum. Ela sabe respirar. Às vezes, eu tenho dificuldade de respirar. Ela sabe, não, vamos parar de falar, vamos pôr outro assunto e tal. Eu tô ali, eu quero insistir, eu quero... Não, mas vamos ali agora, enfim. Então, se ela não soubesse respirar, igual eu não sei às vezes, a gente colidiria muito. Com certeza. É que no momento de um atrito, na verdade, amor, é que eu sou mais inteligente. Tem isso também. tem isso também. Você não sabe ganhar brigas comigo. Eu só quis dar aqui, né, pra Eu ficar sei que o menos perfil- feio pra amenizar, mim, Eu sei né, que o perfil do Marcos, se ele acha, se tá no momento de atrito, se ele acha que ele tá com razão, ele pode estar, eu posso falar que ele pode estar falando que esse copo é preto e eu tá falando que é transparente. Eu não vou convencer ele nesse momento. Eu já sei disso, nem eu, nem a avó dele, nem o Papa vai convencer ele. Então eu já aprendi, eu vou esperar ele quebrar a cara, eu vou esperar ele falar e achar que tá certo. Na hora que ele respira, eu vou lá e eu falo e eu mostro pra ele que é transparente. E aí o que é legal é que aí ele sente que o erro dele foi pior ainda, né? Porque ele consegue, aí sim, de cabeça fria, ele consegue enxergar. E esse também eu vejo que é um desafio. Sócios casais, não casais, casal que nem trabalha junto, né? De querer bater de frente ali no momento onde os dois estão de cabeça quente. Então, isso é muito importante. Conhecer ali o perfil da outra. Isso é inteligência. Você conhecer o perfil do outro, conhecer o seu perfil. Então, assim, ter um alinhamento com muita clareza. Quem que é essa pessoa que eu vou começar a trabalhar aqui? Qual que é o seu perfil? Então, antes de começar trazendo aquilo que você trouxe, né? Estarem alinhados, é um alinhamento muito claro mesmo. Eu sou assim, você é assim, como nós vamos agir nessa, né, quando tiver algum atrito, quando tiver algum problema, quais são as suas principais características, as minhas, eu sou bom nisso, eu sou boa naquilo. Isso é fundamental. Eu e o Marcos, a gente não fez isso, talvez um pouco inconsciente, né, amor? No início, a gente não fez isso Mas também tava muito tempo junto, né? Quanto tempo vocês estão juntos? Não, a gente... Agora a gente tá 11 junto há anos. 11 anos juntos. então. Quando a Aline... A Quando gente- a Lilica veio começar a trabalhar comigo, já eram 2016. 7 anos juntos. Não, amor, a gente começou 12, 2016. 13, 14, 15, 16. 4 anos juntos. A gente tava 1 ano casado, Aham. o que é muito pouco, né? Já começar a empreender logo com 1 ano Aham. casado. E a gente casou muito novo. Eu tinha 22 anos, ele tinha 27.
Então, eram praticamente 2 crianças aprendendo. Então, você tem que aprender a lidar com outra pessoa. O início de relacionamento. O Marcos, até hoje, ainda não sabe cuidar dele, né? Mas eu não sabia. Eu não sabia, mas eu já aprendi. A maioria dos homens não sabe. Você se via sozinho assim, 100%, 101 assim? Ou... Eu já morei sozinho, né? Aí ajuda, né? Acho que Você ajuda. não foi- Aprende você mais. não foi criado- Mas acho que- Você não foi criado pelos avós, né? Não, acho que pela criação, acho que eu, Ele teve eu uma me vi criação naquela mais coisa. independente. A culpa né? não é minha, amor. Foi criado Foi, pelos Exato. avós. Ele é vítima de outras 11 vítimas. anos se vitimizando desse jeito. Mas já aprendi, não vai mudar. Eu quero ser feliz, eu cuido dele. Tá tudo bem. Tá Eu tudo acho bem. que a gente, em Isso. alguns momentos, você abre mão de algumas coisas. É aceitar que a pessoa é daquele jeito e não tem o que fazer, né? Exatamente. Mas o problema é que a maioria das pessoas, elas não se conhecem. Porque é legal, a gente fala isso, mas às vezes a pessoa não se vê daquela maneira. Exatamente. Então eu acho que tem que ter esse alinhamento e talvez até procurar alguma outra ajuda externa pra ver, cara, será que é isso mesmo? Né? A gente não tinha acesso a isso, hoje a gente tem, mas hoje a gente fez nosso DISC e nós somos realmente totalmente complementares. Somos. Né? E a gente consegue ver. Então, mas a gente se conhecia muito. Eu e o Fê, a gente tá junto há 15 anos. Quando a gente começou a empreender, a gente tava junto há 13. Então era muito tempo junto. Então a gente já se conhecia. Então era mais fácil a gente entender. Acho que foi similar ao que você comentou, né? A gente não teve essa conversa de alinhamento assim, ó. Você é boa nisso, você é bom nisso e tal. Ó, se acontecer isso, como que a gente vai agir? A gente não teve mais por quê? A gente viveu muito tempo muito juntos. natural, né? Então, é similar ao que vocês A falaram. gente já né? tinha aprendido a abrir mão Naturalmente de a gente já algumas sabia, coisas, né? mas é importante isso. É importante. É isso. algo que a gente foi aprendendo, né? Exato. Trabalhando juntos. Hoje a gente faz muito. Por exemplo, tá maturando algumas áreas da empresa quando começou. CS, CX, RH. Quem vai cuidar? Você tem mais habilidade com isso, você com isso. E a gente vai conversando mais, né? Total, então, talvez mais um componente, né? Tô meio que criando um método aqui. Trazer ou não seu maridão ou a esposa para trabalhar com você, né? Perceber complementariedade e ter esse chá de clareza dos perfis de ambas as partes para que se tenha ali um alinhamento, né? Total. E entender também que, assim, a coisa vai tomando corpo na jornada, Sim, né? vai. Não vai começar excelente. Agora, se houver maturidade entre ambas as partes, daqui a pouco ali, 1, 2, 3, 4, 5 anos que seja, pode chegar nesse ponto que a vai gente aprendendo, né? vive hoje, que é o que você falou, Bruna. Eu também não acho tão difícil empreender em casal. Porque a gente aprendeu a lidar com a parada e a gente ganhou competência nisso, né? Agora, foi uma jornada, né? Foi uma jornada nesse sentido. Trago aqui um ponto que eu quero destacar e retomar, que é quando um fala pro outro assim, né? Eu te avisei e tal. Nossa, é o tipo de coisa que é inadmissível em casais maduros. Porque assim, vocês são parceiros, vocês não são acusadores um do outro. São rivais, e né? mesmo Um que querendo ganhar do outro. Eles jogam juntos. um querendo ganhar. E mesmo que. Mas a decisão foi mais dele. Mas não importa. Se você tá casado, a decisão também foi sua. A decisão é nossa. Totalmente. A decisão é sempre nossa, exatamente. A pessoa não decisão é escondeu de você, né? Por mais que aconteceu ali, é porque os dois estão juntos no negócio. Então, Isso. a gente nunca teve esse negócio de enfiar o dedo na cara e falar Legal, eu te isso é bacana. A decisão é sempre nossa, né? É sempre Então, nossa. se a Aline decidiu uma coisa, que eu falo, eu não concordo, mas ela decidiu, e eu não me pus de uma forma feroz para impedir falar aquilo. não vai fazer. Então a culpa decisão também a decisão também é minha. Então, Autorresponsabilidade. A decisão decisão é nossa, total. legal. Totalmente. Show de bola. E isso daí, eu acho que isso tem que ter tão claro, Marcos, mas é porque é um negócio que E as acaba pessoas não afetando. enxergam, As né? pessoas não enxergam. E a gente vê por aí, a gente vê de pessoas apontando às vezes. Fala assim, mas eu não queria assim. Tá, você não queria, então por que você não impôs a sua vontade Exato. de não querer e não deixou? Eu acho que é algo tão do ser humano ali que desde pequenininho já acostuma, né? Apontar o dedo. Quem que eu vou culpar por uma atitude que deveria ser minha, né? Mas quando você toma a decisão de empreender, de abrir um negócio, enfim, é algo que você tem que exterminar da sua cabeça. Trabalhando em casal ou não trabalhando em casal, eu vejo muito empresário, às vezes de empresas grandes, querendo descobrir quem foi, o porquê. Não importa, importa como é que nós vamos aprender juntos, né? Como é que vai ser daqui pra frente. Exato. E eu acho que uma palavra, assim, que define empreender em casal, a minha seria escolha. Que é algo muito que eu vivenciei nessa trajetória, que é
todos os dias escolher ser uma pessoa melhor, aprender com tudo que aconteceu, ser mais resiliente, ser mais forte, porque como o Marcos falou, né? Inclusive depois você tem que corrigir isso daí, hein? As pessoas vão ficar com a impressão que eu sou uma profissional mediana. Eu não admito ser uma profissional mediana hoje em dia. Depois você volta nessa conversa aí. Você estava no passado. Você era, né, Lelica? Mas assim, e naquela época, eu demorei a entender isso. Então, assim, quando ele me cobrava as coisas mais duras, eu ficava chateada. Eu começava a confundir ali. E eu escolhi me desenvolver e aprender, para entender que eu realmente era uma profissional mediana. Quando ele brigava, não, me dava um feedback, né? Fala alguma coisa, isso tá errado, isso tá ruim, isso tá mal feito. E, inclusive, naquela época eu falava muito, né? Eu tomei a decisão de não ficar chateada com isso e não levar isso para dentro do meu relacionamento. E tudo isso, essas escolhas, né, de atender ao que ele falava realmente, de olhar onde é que ele tá certo, onde é que ele tá errado, onde é que eu posso melhorar, me fizeram chegar até aqui e ser a profissional que eu sou hoje. É uma característica nossa, sim. Eu tenho um perfil que eu formo muitas pessoas, né? Então, eu empurro muitas pessoas pro desafio, eu falo, você consegue. Porque uma coisa assim, podem dizer que eu tenho um monte de defeito, mas uma coisa que ninguém pode dizer sobre mim é que eu sou um cara estagnado que não evolui. Eu sempre me transformo, busco evolução, novas competências, novos aprendizados e tal. Então eu acabo tendo muita legitimidade para falar para as pessoas que elas conseguem, porque eu consegui várias coisas na minha vida. Então eu não sou um cara acomodado. Tá, não tô feliz com o meu corpo? Bora melhorar o corpo. Ah, tem que aprender inglês? Vamos aprender inglês. Ah, tem que desenvolver habilidade de gestão agora, indicadores, números, processos? Vamos desenvolver essa habilidade. Porque eu sou um cara muito comercial, meu perfil natural, né? Sem os milhões de reais que eu investi em mim, sem coaching, terapia, imersão, saravá, bênção de papai do céu e tudo que vocês puderem imaginar para me desentortar um pouco, né? Eu sou um cara zero, assim, de gestão, de números e tal. E hoje eu dou treinamento disso. Então, é uma coisa que eu construí em mim. Então, o que eu preciso construir em mim, eu vou lá e construo. Porque eu tenho algo que eu quero produzir e gerar de resultado. Então, eu não aceito as pessoas em volta de mim, principalmente as principais lideranças, as pessoas que têm mais pontos de contato comigo, eu não aceito elas na zona de conforto. Eu não admito. Não sobrevivo para trabalhar comigo. E com a Aline não seria diferente. Então, eu sempre incomodei positivamente ela. Aprende isso, estuda isso, vai para o curso tal, vai para o treinamento tal, vou mandar tal pessoa te dar uma mentoria nisso. Então, eu sou um cara muito de desenvolver. E ela escolheu aprender e crescer. Então, ela se desenvolveu muito, assim, absurdamente. Então, hoje parece que ela tem 20 anos empreendendo, tanto que ela cresceu, né? É muito raro hoje a Aline errar uma coisa ou outra, enfim. Então ela se desenvolveu muito, né? Então eu acho que cada um fazer bem a sua parte. Então qual era a minha parte? Poxa, eu já tinha uma experiência de gestão, uma bagagem, então deixa eu me dispor a ensinar, a levar recursos para ela. E qual foi a parte dela? Não, eu quero crescer, eu quero me desenvolver, eu quero ser uma ótima profissional, uma ótima empreendedora, né? Tanto é que ela vem jogando para frente, né? E eu não vou aceitar mais ela jogar para frente essa decisão de engravidar. Né? Já tem uns 3, 4 anos que ela, o ano que vem, o ano que vem. Desde que a gente entrou no Giants, ela tá nessa conversa. Né? Desde que ela, e a Lolo tinha antes eram 2 anos. Antes a era Lolo daqui 2 anos. Lolo tinha meses. Antes era daqui 2 anos. Aí falavam, tem 2 É. anos que eu te conheço, você fala que é daqui 2 anos. Aí eu conversei com o ano que vem. Não tem mais pra onde Agora correr. não tem mais agora. Agora não é ano que vem, agora é 2023. Aí, Isso. boa. Inclusive, a trocada de fralda mais tranquilo do Fernando e da Lolo foi junto comigo. Você tem que ir agora. Eu brincando com Porque ela. agora, 2 anos, tem que trocar de pé, um lado, andando, porque ela não para de se mexer. Desafio é maior. Agora O desafio é bem Não maior. é qualquer brincadeirinha que Não. engancha ela, mas não. Mas apesar de eu ter lidado com essa situação de empurrar o filho mais pra frente, né? Porque eu sempre falei, essa decisão é mais dela do que minha. Porque, poxa, vai estar dentro dela, muda mais pra ela. Ah, então, e quando a sai mulher é mais também, importante. não tem então não jeito, adianta né? o Mãe homem querer, não, é quando eu quiser. Não, é quando a mulher quiser, né? Esse é o ponto. Claro que a gente vai influenciando e tal, querendo mostrar também a nossa parte, o nosso desejo e tal, mas eu soube respeitar isso. E o que evidencia que ela escolheu crescer profissionalmente foi ela ter empurrado essa decisão, porque ela tem um sonho de ser mãe. Uma coisa que conecta muito eu e a Lelica é que nós dois crescemos em famílias não tradicionais.
Então eu fui criado pelos meus avós, porque meus pais eram muito novos. E a mãe da Aline acabou criando mais ela e o irmão dela mais sozinha, né? Porque os pais se separaram. Então a gente tem essa carência de ter uma família mais tradicional, domingo, sabe? A gente quer criar Aquela casa aqueles cheia. meninos dentro de casa. Então isso Coisa sempre foi boa. um elo muito grande na nossa conexão. Então eu sei que ela sonha em ser mãe. Só que ela escolheu crescer profissionalmente. Sim. Até E ela não deixando. tá errada. Até deixando. Não tá errada. Então, acho que quando cada um explora os seus talentos, os seus recursos, um vai potencializando o outro. E aí fica aquele casal empreendedor que as pessoas admiram, como é o nosso caso, como é o caso de vocês, e como é o caso de centenas de milhares de empreendedores, de casais empreendedores. É porque quando não dá certo, a pessoa, sabe, começa a falar pra Deus e o mundo. Não dá certo você empreender e tal, porque é assim, né? Quando dá merda, a pessoa quer influenciar Deus e o mundo que aquilo não se deve fazer, tal, enfim. E, poxa, tem muitos casos de sucesso. Eu acho que tem mais casos de sucesso de empreender em casal do que casos em sucesso. Mas é que é normal do ser humano, quando a gente vê algo negativo, a gente externaliza mais, né? Isso. Quando tem um ponto negativo. É igual Exato. pesquisa de NPS. Se o cara deu nota baixa, é ali que ele fala. O que deu 10, deu 10. É isso O aí. que deu 0 ou o que deu 1, É nele vai, que é nele foca, né? que vai. Então, É. quando é negativo, a gente Então, fixa casais mais, né? empreendedores, promovam mais o lado bom de empreender em Exatamente. casal. Sim, para de ficar falando que é difícil, Difícil, de é reclamando. ruim, né? Mas vocês comentaram uma coisa, deixa eu perguntar pra como que é essa relação, por exemplo, de vocês de um passar pro outro feedback? Vocês recepcionam bem? É de boa? Na hora que você escuta um feedback? Porque eu já vou falar da nossa parte aqui. Quando ele fala alguma coisa pra mim, eu preciso de um tempo Ela precisa Pra de um tempo. absorver. pra absorver. Ah. Ali naquele primeiro impacto, ainda mais se for uma coisa muito... assim, Se for uma coisa que ela- acredito que ela- muito que ela domina sabe? Quando muito. eu domino muito. Por exemplo, quando ele vem dar um feedback do meu conteúdo, por exemplo, na hora eu não recebo bem. Então eu Ela- preciso de um tempo. Ela fecha a cara Eu fecho a cara e eu preciso de um tempo e pra ela assimilar. precisa E de eu um tempo pra assimilo. respirar. Aí, depois que eu tô mais calma, que eu assimilei, aí eu vou conversar com ele. Falo assim, olha, tá, legal, o que você falou, então beleza, vamos fazer assim, assim, assado. Mas Eu o, acho, mas então, o que é um- importante é absorver, né? Não é tem- trancar 100%. Tem né? pessoas que têm um delay, eu também tenho esse delay, às vezes, Eu Bruna. entendi isso agora. Acho que é uma dor da autoralidade. Porque você só não recebe deve ser. tão bem feedback de imediato quando eu falo algo do seu conteúdo. Você quer gravar um vídeo ou um anúncio e eu Ou do e eu- jeito que você fala, e ele me sabe? pergunta, e eu sou muito sincera. Às vezes, se é uma coisa que eu não concordo de jeito nenhum, eu falo, e às vezes sou até um pouco extremista. E ele, não, mas não sei o que, e papapá, e papapá. Ele não aceita. E depois, esse feedback, ele demora muito pra receber. Entendi aqui agora, me caiu uma ficha que talvez é uma dorzinha Quando é uma ali. coisa autoral. Autoral, da pessoa, é. um conteúdo. É que nós somos artistas. Vai falar da nossa arte, assim, Pois pô, é. tem que ter um jeitinho Então ali, tem, né? tem tudo um jeito. Mas sabe que isso, às vezes, eu não sei. Bom, vou focar na Lilica porque a gente tem o mesmo papel, né? E às vezes, com isso, eu tento. Não sei você, mas eu tento buscar formas de falar. Eu fico. Não, se eu falar assim. Aí às vezes me trava no feedback, não sei. Mas às vezes é um nenhuma problema forma meu, adianta, não sei. porque eu sempre vou receber o mesmo jeito. Exato, eu tenho que ser mais. Eu estou falar aprendendo e com pronto. isso, Fê. Eu tô aprendendo porque recente eu dei um feedback duro nele, tava no meio de uma gravação, ele me perguntou, eu acho isso, bem negativo assim, dando a minha opinião bem extremista. E eu vi que não foi bacana, ele não gostou, e aí eu fiquei pensando também, nossa, se eu tivesse lá gravando, pedir opinião e ele me responder da forma como eu respondia, porque ele é muito duro mesmo. Uhum. Eu sou mais sensível, mas eu ia ficar chateada, às vezes ia quebrar meu clima ali da gravação. Então, isso é algo que eu tô aprendendo, a ser mais leve com ele nos meus feedbacks. É que de vez em quando a Lilica, ela é bem... Power. bem extremista, assim, sabe? Uhum. Na cabeça dela. E aí eu falo assim, tá, mas você tá respondendo com a sua cabeça ou com a cabeça do nosso público? Que é isso também. Ah, beleza, eu Aline, acho isso, papapá, tal, lá, mas tá aí a cabeça do nosso público, entendeu? Uhum. Então eu trago ela para assumir a perspectiva, porque ela tem convicções muito fortes. Ela, por exemplo, ela é uma pessoa mais reservada. Ela é uma pessoa...
A Aline, depois que conquista a confiança dela, Aí ela aí o solta. influente, a comunicadora dela solta. Mas até conquistar ela é muito reservada, ela é muito observadora, ela é muito... Então ela é assim. Então qualquer coisa mais expansiva, ela acha tosco. Então qualquer brincadeira que eu faço no Stories, ai que tosco. Aí eu falo assim, mas amor, nem todo mundo é igual a você. E tipo assim, qual que é a ocorrência de que isso tá... Por exemplo, eu malho, né? A gente que treina, às vezes a gente quer dar uma exibidinha, né? Olha aqui e tal, enfim. Aí e às vezes a galera me zoa no direct falando assim, vai treinar essas pernas, essas canelas grossas. Aí eu até falo, rapaz, cavalo de raça, tudo tem a canela fina. É só você ver. Ai, ai. Quanto maior o ticket do cavalo, mais fina a canela dele. Né? E depois eu falo, não tem como engrossar a canela, galera. Canela não tem músculo, não tem jeito. É só osso. Não tem como. Mas, pô, panturrilha eu treino. Aí, às vezes, eu treino perna. E aí, agora, teve um treino de perna, né? Que um exercício lá, o meu personal gravou, enfim. Eu falei, pô, olha, minhas pernas ficou grossa, né? Aí eu falei, vou pôr no Stories. Aí eu pus uma enquete, né? E aí, minhas pernas estão engrossando? Tá na mesma? Tá muito ruim? Meio que zoando e mostrando ali que minhas pernas tá mais fortinhas, né? Aí ela não precisava disso. Pra que mostrar essas pernas? Pra que essas opções? Entendeu? Inclusive, quero comunicar aqui a toda a audiência que já voltei a treinar, tá? Aguardem pelos agachamentos que eu vou querer uma análise de glúteo. Ai, ai, ai. Agora eu tô ai, entendendo. ai. Então é um pouco de ciúme. É um pouco de É um pouco de ciúme, né? Não, ela não gosta que eu apareça sem camiseta, sem foto, nem nada. Eu falo, amor, mas beleza engaja. Faz parte do Quem te falou? Quem te contou isso? Você, ela mesma. É você que criou o monstrinho. Eu que criei. Já era. Porque Você quis que ele Exatamente. alinhasse nas roupas. Aí Não, agora eu ele, tô- agora ele Ele foi o passo a exagera. passo. Agora eu É. fico, mas de novo, mais vídeo, mas ai, tem um mês que eu não posso Mas, sem ó, camisa. vou- É algo, eu acho que inconsciente, um ciúminho ali que me causa uma É, irritação. pode ser. Mas ó, vou até pedir um feedback, né? Que de um pouco vocês me acompanham. Eu apareço muito sem camisa no meu Instagram? Ou vocês não têm condições de dizer? Pode ser verdadeiro. Eu acho que não aparece muito, mas aparece. Mas você acha É. over? É além? Não, Não. não. Qual que é a sua opinião, Bruna? Como também expert aí de Instagram, deveria aparecer um Eu pouco acho que às não vezes ou aparece não? tanto. E de vez em quando você acha legal mostrar ou não? De vez em quando sim, acho legal. Bem Dar uma dosadinho. engajada, dosado. Bem dosado, né? Dosado. Até porque minha proposta de valor não é ser fitness porque e tal. eu acho É que é mostrar parte da legal. saúde. É comprometimento, É a mostrar, constância é legal, dele, porque ele é realmente legal é pro muito público, porque, disciplinado. por exemplo, a galera empresário, normalmente empreendedora, a galera é muito louca por trabalho, né? A gente Isso. sabe, se deixar Não a gente cuida da só saúde do trabalha. É. E eles não querem cuidar da saúde do corpo. Então, quando a gente vem com esse incentivo a mais, fala, opa, ele faz a mesma coisa que eu, e como que ele conseguiu estar assim e eu não tô conseguindo? Talvez eu precise vejo- equilibrar a balança. eu Eu vejo vejo- pelo nosso público, né? Não, e eu vejo muito nessa pegada que a Bru falou. De tipo, De incentivar mesmo. vai fazer isso, mas Com qual você não tá objetivo? fazendo aquilo pra simplesmente mostrar seu corpo. Você dá a razão por trás daquilo. De você tá falando. Você que é empreendedor, é possível você também fazer. Aham. Você trabalha muito, você tem uma empresa com 100, 200, não sei quantos funcionários, fatura não sei quanto, mas independente do seu tamanho, se é muito pequeno ou se é muito grande, é possível você também fazer isso. E como é possível? E como eu sei disso? Porque eu sou a prova viva disso. Uhum. Eu não É, era eu- assim. Hoje eu consigo ter qualidade de vida, malhar, ter tempo com a minha esposa, viajar e tal. Você mostra que você consegue ter liberdade, não só a liberdade financeira, mas nas as outras E cuidar da sua etapas, saúde, né? do seu corpo. E Eu cuidar. acho Então que é isso eu legal acho muito legal. sempre direcionar pra isso, né? Sempre que eu apareço, imagina, eu trabalho com confeiteira. Aham. Né? Elas, normalmente, qual que é o estereótipo de uma confeiteira? Mais cheinha, né? Gordinha. cheinha, Aham. Gordinha, Exato. né? Você vai falar assim, imagina, como você é confeiteira? Você Não, faz doce? Você inclu- come o quê? Inclusive, quando eu fui na casa de vocês, foi assim, como é que vocês têm esse shape bonito? Porque o Fernando é malhadão, você também é, né? Fazem crossfit e tal, né? E encaixa ali. Trabalhar menos primeiro, né? Mas é é muito isso que a disso gente mesmo. ensina. Então, sempre que eu apareço desse jeito, malhando, de top, não sei o quê, eu levo pra esse lado. Aham. Assim, ó, eu sou confeiteira, eu tenho doce todo dia na minha casa, só que eu não como meu estoque, né? Eu também cuido da minha saúde, eu como direito, Que legal, eu malho, que legal. eu faço tudo. Aham. Então, eu acho que isso é legal, essa consciência que a gente traz. Ah, e É tanto porque- é que de vez em acho que foi recente que a Bru fez nos stories, ela fez um desafio saudável das confeiteiras. Da confeiteira Da saudável. confeiteira saudável. Ela todo dia fazia um treino onde ela se filmava de top e tal, não sei o quê.
postava e falava para as confeiteiras fazer. falava do que e eu deu comia. maior engajamento. É legal. Todas elas queriam fazer Você exercício. fica com ciúme quando a Bru aparece assim? Mais sensual, mais mostrando o corpo? Ah, Não, Não se parece tiver muito com roupa de sensual. academia, de boa. É porque eu não... E biquíni? Não, Não biquíni aparece biquíni. Biquíni você não deixa. Não, biquíni biquíni eu acho que já é Biquíni, demais. eu acho- às vezes nos stories eu posto de biquíni, mas ele dá uma olhadinha, assim. Mas é difícil usar biquíni, né? Eu tenho muito Tá ciúme. inverno 6 meses Eu já. tenho, eu tenho São muito Paulo. ciúme da Lilica. Muito, É, muito. não, se- Não, alguns anos atrás, eu não deixava ela postar foto sozinha. Poucos anos atrás. Uns 3, 4 anos. Caraca! Eu não Era só admitia com ela amiga postar ou foto com sozinha, ele. com amigo ou com, enfim. Hoje eu já deixei assim um pouco mais, enfim, mas sempre dá um ciúme, né? Dá. Aí eu fui dá. me soltando. Dá ciúme. Ah, mas É porque assim, eu defendo muito o que eu chamo de sucesso integral. Lucro e liberdade, né? Prosperidade e felicidade. Então, do que adianta a confeiteira aumentar lá 10 vezes a receita dela, ou o empresário aumentar 10 vezes a receita dele, mas aí com 60 anos não consegue pegar o neto no colo. Ai, dói minhas costas. Cheio de Diabetes, cheio de dor, cheio de problema crônico, cheio, né? E com a fora... barrigona E não- desse tamanho. Exato. Não só esses problemas também, que às vezes a pessoa fala, isso tá distante de mim. O Marcos, ele é um marido muito melhor, um empreendedor muito melhor depois que ele começou a treinar. Não só por estética, ele era nervoso, sem paciência, não conseguia ter essa disciplina, né, amor, de levantar cedo. E eu já treinei e ele não treinava. A gente passou um período em Goiânia, 1 ano, eu treinando certinho, bem focada com o personal. E ele não, aí eu queria levantar cedo, mas era um momento que a gente tinha junto, ele não conseguia levantar, e você fica aquela coisa na cama e fica indisposto. Então é produtividade mesmo pro trabalho. Você cuidar Total. da saúde, você treinar, fazer atividade física. Faz muita diferença, né? E o que tem na receita, né? De receita a Bruna entende, né? De receita, ela manda O bem. que tem nessa receita de sucesso de casal empreendedor de vocês dois, né? Eu compartilhei um pouquinho que eu sou muito de formar e a Lilica, ela escolheu crescer e ela aprendeu muito, assim. Hoje, inclusive, um dos meus sonhos, vou dizer assim, é que a Aline assuma a cadeira de CEO da nossa empresa, do grupo, porque eu acho ela comportamentalmente mais completa do que eu. Uhum. Né? Ela consegue acessar mais repertórios de comportamento de acordo com a situação com mais facilidade. Tipo assim, a cada 100 situações que vão exigir certos comportamentos, ela acerta 90 e erra 10. Eu acerto 75, 80 e erro 20. Uhum. É que eu ainda tenho uma bagagem técnica de gestão, de business muito maior, por uma questão de tempo Pelo mesmo. histórico, né? Pelo histórico, mas eu vejo que ela em poucos anos, assim, rapidinho, porque essa bagagem técnica, ela é mais fácil do que a questão comportamental, né? Total. Total. É por isso que é mais difícil você treinar um gestor, porque você tem que ensinar o gestor a pensar, a lidar com pessoas, a ter raciocínio estratégico, pensamento crítico, né? Você tem que ensinar questões comportamentais para o gestor. O colaborador, às vezes, você vai ensinar ele um procedimento operacional padrão, né? Uma certa repetição, que é mais fácil, né? É mais repetir um padrão. Agora o gestor não. Então, assim, então eu vejo que a parte técnica é fácil ali, a Aline pegando para ela sentar nessa cadeira, porque comportamentalmente ela é bem mais completa que eu. Então, desafio lançado, amor, e tá tão fácil você realizar mais esse sonho. Eu já te respondi isso, amor. Então eu vou, mas geralmente é assim, geralmente ideias que eu tenho, eu vou falando, no começo ela diz não. Não, ele não vai falando, é 24 horas, é um gravador, é um papagaio. Vai repetindo. Eu faço isso também. Mas ele Até Ele te convencer. vence pelo cansaço, cara. Exato. é muito Eu similar. gosto, aqui. eu Olha gosto só dessa que técnica. coincidência. Eu gosto dessa Essa técnica. técnica Inclusive, é é boa. uma técnica isso. É uma É uma técnica. técnica, a gente precisa de um tempo pra desenvolver. Não tem nada Nossa. até hoje que a Bruna não tenha conseguido. Se ela não conseguiu ainda, ela vai Até conseguir. pagada eu consigo. Pra vir empreender comigo foi assim, no primeiro ano, falava ela de jeito nenhum, ela tinha medo e tal, aí fui falando, por isso que eu falo, ó, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, não desista, que nem a Aline não desistiu também de me levar pra atividade física, saúde, alimentação, ela que me puxou pra isso, Após 9 anos, né, mas... e durante consegui. muitos anos ela, E a amor, técnica não tá tão boa quanto a de vocês. Tem que ser mais insistente. muitos anos ela falou, amor, se alimenta melhor.
Pô, para de pedir McDonald's 9 horas da noite na empresa, come um negocinho melhor, faz atividade física. E eu, Aline, é fácil você falar isso porque você não tem 500 funcionários nas costas. É fácil você falar isso porque você não tem os desafios que eu tenho. É que a gente sempre tem uma desculpa, né? Exato. Você consegue ir pra academia porque você não tem a responsabilidade que eu tenho. Né? Vivia encontrando desculpa, mas ela não desistiu de mim. Que bom. Ela também fez o água mole, pedra dura, tanto fura, né? Que o resultado tá aqui, né? Tá sensacional, né, amor? Pode continuar. Tá aprovado, hein? Tá nota mil. Ela não dá corda pra mim, não, porque ela... Que ela te conhece, né? Ela sabe que se ela der corda, vira um monstro. Mas e aí? O que é a receita aí do sucesso desse casal empreendedor? Cake Love, porque hoje vocês estão, né? Lolô, linda, maravilhosa, filhinha pequena, empreendendo junto, feliz, prosperando, né? Números excelentes no negócio. Sim, né? tudo caminhando bem. O que é parte nessa receita? Vamos deixar essa aí, a cereja do bolo, o segredo. Do bolo. Que eu não me lembro qual era o segredo. O segredo do bolo. Como deixar o bolo. Aí, antes dessa, pra gente fechar, porque é algo que eu ouço muito lá no Acelerador Empresarial, e vocês são especialistas nisso, né? Toda turma do Acelerador Empresarial passa ou o empresário ou a empresária falando do marido, da esposa, enfim, que gostaria de trazer. A gente falou muito aqui das habilidades, né, de cada um, pra saber se daria certo ou não, mas eu acho que ficou faltando aí pra fechar o que fez vocês tomarem essa decisão, o que fez você tomar a decisão de que ia ser melhor o Fernando trabalhar junto com você do que ele continuar lá no trabalho dele. Porque eu ouço muito isso. Eu não sei se eu trago ela. Se eu Momento trago de virada de chave. Isso. Assim. O que fez vocês entenderem? Não, eu acho que é melhor. Porque ele já tinha um sucesso lá, né? Ele já tinha. Tinha um super cargo, tinha um super salário, né? Tinha tudo. Foi essa conta de celular, vontade. tinha carro, tinha convênio. Foi essa vontade, não quero ter ele mais próximo. Não, linkando não foi muito no que a essa. gente trouxe. Ou preciso de ajuda aqui, ele é bom em tal coisa. Isso, a parte de querer estar mais próximo me incomodava, é claro. Eu não queria ter que contar, e quando ele vai tirar férias pra gente fazer alguma coisa. Isso me incomodava porque eu empreendi a minha vida inteira. Minha vida adulta, eu não tenho nada na minha carteira de trabalho. Eu empreendi a vida inteira. E só que eu consegui enxergar em mim, depois de ter quebrado 3 negócios, né, ter perdido muito dinheiro, foi que eu realmente teria que treinar uma outra habilidade. Naquela época eu não tinha essa consciência, mas eu sabia realmente o que me faltava e o que ele tinha de complementar. Então eu sabia que eu era muito boa no que eu fazia. Então, assim, eu sou uma ótima professora, uma ótima comunicadora. Eu sei fazer a parte de vendas e tudo mais. Não sabia tanto, hoje eu aprendi com ele. Mas eu sabia o que ele tinha para trazer a mais para mim. Então eu entendia muito bem esse complemento que ele traria pro nosso negócio. O meu medo, na verdade, quando eu trouxe o Fê para trabalhar comigo, quando eu consegui convencer, foi: eu tô lascada, que eu vou ter que trabalhar muito mais. Né? Eu conhecia esse jeito workaholic dele. Na hora que eu trouxe, eu falei assim: putz, eu acho que o único ponto negativo é que ele vai arrancar meu couro. E arranca mesmo. Dito e feito. Dito e feito. Mas eu enxergava muito, muito claro qual era o que ele tinha de complemento pra mim. Era muito claro. A gente muitos anos juntos também, Legal, né? Legal. É. E Resumindo, você foi interesseira então, né, Bruno? Tipo, o corpinho do Fê vai me complementar nisso, então vem pra cá. Eu sabia certo. exatamente. E a gente viu um resultado imediato, assim. Quando ele começou a entrar, a gente já fez um lançamento, o maior lançamento que a gente já tinha feito até então. Foi. Legal. Foi um resultado muito imediato. Legal. E pra mim, eu sou muito analítico, né? Meu perfil é esse. Então, pra mim, me convença com números. O ponto é esse. Não adianta... Hoje em dia, com a nossa vivência, até pela nossa liberdade financeira, eu consigo que me convençam emocionalmente. Mas quando você não pode se dar essa liberdade, eu acho que a sua análise tem que ser financeira. Você não pode simplesmente ser movido só pelo sonho. Porque não é o sonho que vai te sustentar, não vai pagar seus boletos, não vai pagar suas contas. Boa. Então, a minha forma foi de analisar financeiramente. E quando eu analisava financeiramente, eu queria encontrar motivos para não dar certo. Mas eu não conseguia enxergar motivos para não dar certo. Qualquer coisa que eu traçasse, qualquer coisa que eu imaginasse, era muito maior do que eu poderia ter e construir sozinho.
E aí a gente traçava plano, ou eu olhava e junto era muito maior. E não tinha um teto. Eu, pensando na minha carreira sozinho, eu enxergava um teto. Eu vou aqui, o próximo passo é esse, vou indo. Já tinha uma progressão de carreira onde eu conseguia ver o futuro. Então, acho que isso é uma coisa importante também. Você conseguir enxergar isso. E quando eu traçava esse futuro pra gente como empreendedor, a gente não tem teto. E aí eu consigo enxergar muito mais prosperidade. Eu consigo ver crescimento muito além do que a gente já tem. Então, isso daí me moveu de uma forma absurda. Também que a gente teve um espaço de 1 ano e meio até ele tomar essa decisão, desde que eu comecei a fazer esse negócio dar certo, né? Porque ele viu um monte de negócio meu dar errado. Mas 1 ano e meio ali, ele conseguiu enxergar e ele via o dinheiro entrar. Então, não sei, acho que na mente dele ele se deu a oportunidade de ficar um pouco mais saco cheio de algumas coisas que ele via no mundo corporativo que ele trabalhava. Então, ele começou a enxergar. Ele falou, caramba, então se eu for promovido para esse cargo, essa que vai ser minha vida? É isso que eu vou ter que fazer? E aí ele começou a se incomodar realmente de fato, né? Eu achava que eu tinha um sonho, porque a empresa que ele trabalhava ficava na Bélgica, e eu falava pra ele, cara, você pode ser promovido, a gente vai morar fora do Brasil, vamos morar na Bélgica e tal. E um dia ele realmente começou a ter essa oportunidade, ele virou pra mim e falou assim, amor, é o seguinte, eu já tava empreendendo, já tava ganhando bem. Ele virou pra mim e falou assim, legal, tem essa oportunidade. Se a gente for, vai ser mais ou menos assim. Eu vou ficar 1 semana em casa com você e eu vou viajar 15 dias. Aí eu volto, fico 1 semana com você e eu viajo 15 dias. E quando eu estiver em casa com você nessa 1 semana, é trabalhando muitas horas por dia. É isso que você quer? Aí eu olhei pra cara dele e falei, não é isso que eu quero. E aí acho que ele se deu a oportunidade de enxergar coisas que talvez ele não enxergasse se a gente não tivesse ganhando essa grana no empreendedorismo. E acho que ele começou a ver e aí começou a amenizar um pouco mais o sentimento dele de começar a vir pro meu lado. Foi. Legal, legal. E você fez algo que eu amo, que é análise, e inclusive a gente faz muito pra tudo. Desde as coisas mais simples às coisas mais complexas. É sentar mesmo, escrever, pegar o computador ali e a gente começa a colocar os prós e os contras. Aí, e a gente pesa, igual você fez. Todos os contras aqui que eu vi, os prós aqui, eles são mais altos, a balança pesou aqui, então vale a pena. Inclusive, é uma super dica para tomar decisão em qualquer coisa que você esteja na dúvida. Seja pro seu companheiro ou companheira ir trabalhar com você ou não, seja de comprar uma casa ou não, investir em algo ou não. É fazer isso mesmo, os prós e contras dessa decisão. Total. Fazer uma profunda análise, né? Eu peguei 2 lições que eu quero recapitular com o que vocês falaram. A primeira, achei muito sensato o Fê trazer essa questão, né? Tipo, o sonho não paga a conta. Então, eu acho que nenhum casal tem que cometer loucuras. Tipo, ele começou uma coisa, começou a dar certo, aí ela é uma super executiva, não, já vou cair fora, vamos pra cima. Não, peraí. Pé no chão, né? Exato, não é assim, é pé no chão, exatamente. Não cometa loucuras e irresponsabilidades. Exatamente. Ainda mais se você tem filhos. Nossa. Porque, vamos lá, nem sempre empreender dá certo, né? Tem ali uns 70% das empresas morrem até o 5º ano. Sempre existe o risco. E Sempre, tá aí, os números comprovam, né? Exato, existe o risco, né? Então, faz essa análise financeira do casal. O quanto a gente consegue correr esse risco ou não. Correr um risco mais calculado. Né? Então, foi bem sensato você trazer isso, Fê. E o outro ponto também Na verdade, esqueci o segundo ponto. Acontece isso com você, Bruno? Amor, eu amei que você trouxe isso, porque isso acontece muito comigo. Tô me sentindo bem, normal. Isso é normal, Não, foi essa questão ali da sensatez. Já volto. Já vem. Você sabe por que às vezes a gente não consegue lembrar daquilo que a gente queria falar, e aí você fica insistindo, e você não puxa, né? Dizem, né? Eu não sei o quanto isso é científico ou empírico, sei lá, mas já ouvi que assim, os neurônios que você usa para poder puxar o negócio são os mesmos que estavam armazenados aquilo que você ia falar.
Então você tem que ir pra outra coisa, outro rolê, outro Nossa, assunto, e depois aquilo parece que volta. Aí ele vai... Não acontece com você? Acontece, O que que era aquilo? O que que era aquilo? O que que era aquilo? Aí você vai fazer outra coisa e, pô, lembrei. Né? Então, E se faz a pausa do xixi, então, na hora que você vai no banheiro, você não volta assim, ó. Nossa! Lembrei. Não, tem que ir pro xixi com alguma coisa pra anotar as coisas. Sempre tem ideia no xixi. É. Sempre. É o trajeto Banho no É o trajeto xixi. do xixi e do café. Aí passa no xixi antes, lembra, aí esquece do café e volta. Pô, mas peraí, tem ideia no cocô também, entendeu? É que Cara, o eu número não- 2, Ah. ele tem uma questão de que você já vai com o celular pro banheiro e já fica vendo Já coisa tá- supérflua, sabe? É verdade, Você abre tem ali o isso, Instagram, tem o TikTok. Eu não O consigo. xixi é rápido, Ó, né? pra mim é muito difícil sentar pra fazer um 2 sem um celular na mão, hein? Ah, é muito É difícil. né? E vamos lá, improdutivo, né? Porque, Pô, pô, tô lá sentado. você vou tá fazer lá alguma coisa. sentado, Total. vai ficar sentado Mas é só. que Agiliza a vida, Eu quero pô. saber de vocês se vocês usam isso como desculpa. Porque o Marcos, quando quer ficar ali, quando acabou o tempo dele de celular, de mexer no celular, é a desculpa do número 2. Só que esse número 2, Demora. ele dura Nossa eternamente. Será que é Então, mal de assim, homem isso? homem. Será Então que é mal de algo, homem? é algo dos homens casados. Eu vou- Usar isso daí Você vai como ver quando tiver desculpa. Eu vou admitir que. Vão aí usar pra fugir vai também, usar né? pra Eu, uma eu fugidinha. vou admitir que de vez em quando eu meto um fake news de fazer um 2 pra ir Porque, pro ó, meu cantinho no é celular e pá, 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 pá. É uma lei nossa. Se passou de 10 horas da noite, a gente já tá indo pra cama, deitar, ficar junto, enfim. Não pode mais ficar respondendo. Aí ele usa sempre essa desculpa. Mas, É que amor, Ela é certeira. fisiológico, né? Não, eu vou me defender, porque às vezes tem algo que tá muito forte dentro de mim, que se eu não delegar, demandar, anotar, porque eu esqueço as coisas. Enfim, aquilo fica me consumindo e me atrapalha estar 100% presente com ela. É Aham. porque a sua cabeça vai ter Exato, meu corpo tá ali, minha cabeça tá ali. Mas aí, pra não desrespeitar o acordo, aí eu meto aquela fake newsinha, né? Eu finge que vou acredito. no banheiro, Aí você fala, Quero vou ser no banheiro feliz. rapidinho. É, exato, Você quer não ser vai lá feliz. conferir, Pega o né? celular Então- meio escondidinho ali, vai lá, né? E faz aquele 2 fictício de 5, 10, 15 minutos e volta. E de vez em quando até abre a torneira pra sair a água. Lá, Faz a cena completa. olha olha só, só. eu não faço nada pela Olha, eu vou falar. É muito cara de pau mas vamos lá, vamos retomar a minha pergunta então. do segredo. Da receita do Da sucesso, né? Da Não, o receita segredo do do sucesso. bolo é o final do final. É. É a receita do sucesso, né? O que faz Bruno e Fernando empreenderem tão bem juntos em casal. Eu acho que eu sou... Ele me dá liberdade fazendo toda a parte de gestão da empresa, né? Gestão das pessoas, gestão de todos os processos, para que eu possa aflorar o meu melhor, que é realmente comunicar e ser professora e ter novas ideias, de novos conteúdos, de novas coisas. Então, ele me dá essa liberdade, porque se eu fosse mexer nos BO que ele mexe, nossa... Eu fiquei sabendo de uns BO esses dias, eu tô com enxaqueca tem 7 dias. Eu sou muito emocional, né? Eu sou uma pessoa muito emocional. Pra fazer eu entender alguma coisa, ele tem que ser muito racional e me mostrar. Se não me mostrar escrito, eu não consigo entender. Então, assim, eu sou uma pessoa muito emocional. Então, ele me dá essa liberdade cuidando de toda essa parte que pra mim é uma parte chata, que me incomoda, ele gosta, pra eu conseguir aflorar a parte que que os clientes enxergam, né? Mas ele faz ali o bastidor, que é ali tão importante quanto, ou até mais importante quanto que o que eu faço. Então, eu acho que essa mistura aí do que a gente tem é muito legal. E pra mim, a Lilica até resumiu em uma palavra ali. Pra mim, a receita do nosso sucesso, que faz as coisas acontecer, é muito aceitar. Então, eu aceito quem a Bruna é, eu aceito os compromissos dela, eu aceito ela se expor mais, estar à frente do negócio. Hoje o nosso negócio gira em torno da pessoa que a Bruna é para a audiência. Então, eu aceito isso, eu aceito as minhas responsabilidades, eu aceito estar nos bastidores, eu aceito ter o compromisso com o meu time, eu aceito outras pessoas profissionais junto comigo sabendo mais do que eu. Antes eu não aceitava isso. Eu não aceitava, não admitia outras pessoas poder executar coisas que eu não fazia. Então, eu era muito centralizador. Então, eu ter a consciência e entender que aceitando as situações, aceitando as coisas, mas não simplesmente admitindo, aceitando e entendendo as razões daquilo, faz com que a gente tenha sucesso e consiga prosperar. Porque
E delegando as coisas, sabe? De você estar ali... Cara, isso daqui eu sei fazer, eu sei colocar esse copo aqui, eu sei. Mas tem pessoas que sabem fazer muito melhor que eu. E sabem fazer mais ágil do que eu. Então, às vezes eu postergava e empurrava com a barriga algumas coisas pra falar, não, isso daqui é muito importante, eu que tenho que fazer. Acho que não existe tarefa que seja tão importante que não tenha outras pessoas que possam executar. Então, eu tendo essa consciência e a gente tendo essa liberdade, eu acho que isso dá muita tranquilidade pra gente. E eu tô aberto sempre a escutar o que ela tem a dizer. E às vezes ela tem uma sensibilidade maior do que eu pra algumas coisas. Mesmo coisas que são de minha responsabilidade. Então ela chega e... É tipo, eu tenho um jeito, às vezes, um pouco mais agressivo, né? Então, pessoas, às vezes, funcionário e tal, às vezes eu enxergo antes que ele, que tem alguma coisa rolando aí que não tá legal. Mesmo eu não estando nesse papel. Então, às vezes, eu tenho que chegar lá, amor, escuta aqui, eu acho que essa pessoa aqui não tá dando mais. E aí ele tem que ter ele tem essa abertura também de me escutar. Assim como eu tenho. Ele aceita, às vezes, de um jeito muito melhor do que eu. Eu levo um tempo um pouco maior. Mas a gente tem a liberdade de falar um pro outro. Não é se meter no trabalho do outro, né? Que às vezes as pessoas entendem de forma diferente. Não é chegar assim, você tem que fazer desse jeito. Não, eu sei que é seu trabalho, só que, ó, eu tô enxergando isso daqui. Será que não seria melhor a gente fazer de uma outra forma? Então, entender e com um jeitinho ali. E entender o jeito um do outro, né? E o que ele falou, aceitar é muito importante. Eu aceito que ele é desse jeito, ele aceita que eu sou desse jeito. Eu sou uma pessoa acelerada, eu quero tudo pra ontem, eu quero falar rápido, eu quero resolver rápido. E ele não, ele precisa de tudo explicado, ele é um cara racional. Então não adianta eu querer que ele tenha o meu jeito. E ele querer que eu tenha o jeito dele, que a gente nunca vai ter, né? Somos pessoas diferentes e é isso que aproximou a gente. Então é aceitar mesmo. Então... Você aceita que dói menos. Você que tá pensando ou querendo empreender junto, né? Você está disposto a aceitar? Porque vai precisar muita aceitação, né? A todo momento a gente precisa, no dia a dia, seja em casal, né? Ou seja com situações ali particulares e pra das tudo, pessoas. pra sociedade, pra lidar com o colaborador, pra tudo, né? Total. Eu acho que esse é um ponto chave, assim, né? Isso tá no Pareto de ter sucesso em empreender em casal. Acho que esse ponto de lidar com o outro, sabendo que o outro é o outro e o outro não sou eu, faz parte dos 20% que dá 80% do resultado de empreender em casal. E por que é tão desafiador? Porque inconscientemente, quando a gente está tendo relações humanas aqui, por exemplo, a gente está aqui nesse bate-papo super gostoso e tal, enfim, grande parte dos nossos atos vem do nosso inconsciente. E inconscientemente, a gente lida com o outro como se a gente estivesse lidando com nós mesmos. Então a gente fala com o outro de uma forma que a gente gostaria que o outro falasse com a gente. A gente explica pro outro de uma forma que a gente gostaria que o outro explicasse pra gente. Exatamente. Então, inconscientemente, eu acabo lidando com a Lelica como se eu estivesse lidando comigo. Todo ser humano é assim. Então a gente precisa fazer um esforço consciente, trazer à luz da consciência, não, peraí, ela é assim. Então, deixa eu ver que palavra eu vou usar, deixa eu ver o que eu faço. E é importante alinhar também, né? A Sim. gente teve uma discussão, eu e ele, esses dias, com coisa de casa. Com a Lolô, por exemplo. A Lolô tava berrando no quarto com ele. E aí eu pensei, se fosse eu... Né, nem tive esse pensamento. Falei assim, cara, se fosse eu queria alguém lá pra me ajudar. E eu fui lá pra ajudar ele e ele ficou bravo comigo, porque ele queria resolver a situação. Só que eu pensei como eu queria que resolvesse pra mim. Falei assim, cara, se ela estivesse lá berrando, eu queria que alguém fosse lá me ajudar. Mas ele não queria, ele queria resolver sozinho. E às vezes, mesmo se conhecendo e tendo essa troca diária, às vezes algumas coisas a gente não sabe. Aí é sentar pra alinhar mesmo. Falei assim, ó, por que você ficou chateado? Por causa disso, disso e disso. Aí eu, nossa, eu pensei que você gostava assim. Não, mas eu não gosto. Falar, comunicação, Não, cara. as pessoas guardam as coisas pra elas e não colocam pra fora. Às vezes por medo de machucar o outro, ou por medo mesmo de ter um conflito.
né? Fica com aquele negócio interno. Ou porque acha que não precisa. que não precisa. E lá na frente que é vai besteira, dar ruim. vai dar- Exatamente. Que vai acumular Em um algum monte de momento coisinha. Vai dar merda. Não tem jeito. Ou às vezes um dos dois pensa, não, mas ela sabe. Não, mas ele sabe. Tipo assim. Mas não sabe. Não sabe. É. Então é assim, declara, fala, Exatamente. né? O Marcos fala muito que eu reclamo de tudo. Você reclama de tudo, todos os meus defeitos, tudo de ruim, você falo, porque eu não quero carregar um peso. Se eu for acumulando ali tá ruim, eu falei, não gostei, eu falo. Porque se eu for acumulando ali, eu vou começar a carregar uma carga e um peso que eu não quero. Eu passo mal. Se eu não Também. colocar pra fora, Eu meu também. corpo, fisicamente, eu passo mal. E vai supitar. Então eu falo. O que eu tenho que começar é a falar, a elogiar mais, a dar mais parabéns às Pra coisas quando boas. vira ruim, você, É. né? Produção, por Nisso favor. eu realmente Produção, estou muito fa- ruim, fa- preciso melhorar. Produção. Põe esse vídeo tocando Aí por isso ele fala que eu sou chata, reclamo de tudo. Produção, faz o corte nessa parte aqui, que a Aline fala assim, eu preciso elogiar mais, tá bom? Porque eu vou mandar no WhatsApp Vou dela abrir seu direct aqui, tá? Tem vários elogios. como uma lembrança, assim, né? Mas isso é importante. Tem vários elogios. Te amo, lindo, gato. Muito parabéns. pouco, muito você é pouco. incrível. Só migalhas. Muito pouco, só migalhas. Inclusive, eu falo que a Lilica, ela é minha grande mentora, porque assim, ela cutuca mesmo. E assim, algo assim que tá bom, ela pega e fala, não, mas isso aqui você pode... Ela qualquer coisa. Ela O nível de sempre pontua- exigência o nível dela de exigência é dela é alto. muito alto. Mas muito é um alto. ponto meu a desenvolver mesmo, até com o meu time, sabe? Porque eu não elogio muito. Que eu tenho muito assim. Tá errado isso. Isso tá errado. É bom, ficou bom, a pessoa já sabe que tá bom. Vem cá, bora focar aqui no que tá ruim, no que a gente pode melhorar. Vamos lá, o que tá bom você já sabe, já tá bom, já tá ótimo. E não é assim, As né? No pessoas relacionamento, se movem na em elogio, empresa. né? Não tem jeito. Precisa. Precisa saber Mas- que o que você tá fazendo é muito bom. Mas eu tô me desenvolvendo mais pra Agora, isso. outra característica que eu vejo que faz parte desse pareto do sucesso de empreender em casal, né? Os 20% que cria 80% do resultado, é o que eu chamo de cada macaco no seu galho. Então, acho que quem empreende em casal pode ter a seguinte metáfora. Nós temos uma empresa, que é uma árvore. Nessa árvore, tem os galhos que eu cuido e tem os galhos que a Lilica cuida. Então, naquele galho, ela manda mais que eu. Ponto. Então, no caso ali da gestão, do eventos, todo o back-office que ela faz, né? Porque praticamente metade da estrutura da empresa tá no guarda-chuva dela, a outra metade está comigo. Então, eu respeito e deixo mais que seja a palavra final dela naquilo ali. Então, fez lá um layout de um item para agregar valor para o aluno. Né? Um presente que a gente vai dar para o aluno. Aí eu pego e olho e falo assim, nossa, não gostei. Eu faria assim, assim, assado. Mas se ela escolheu daquele jeito, a decisão final é dela, porque aquela área é dela. Agora, apesar de ter cada macaco no seu galho, tem que entender que a árvore inteira é dos dois. Então, os dois têm direito de contribuir no galho do outro. Que é o que a Bruna falou. Não é se meter, né? Mas contribuir. Então, às vezes eu falo, Lilica, ó, isso aqui eu acho que você está delegando pouco. Que, por exemplo, ela é um pouco centralizadora ainda, né? Então, eu falo, ó, você tem que delegar mais. Você precisa achar mais espaço na sua agenda para entrevistar mais pessoas e aumentar o teu time, porque senão você está sempre demandando ali junto com o time, sempre e nunca monta equipe. Os empresários, se você não enfiar na sua agenda, entrevistar, contratar e formar, nunca vai ter tempo para isso. Você sempre vai ter com mil coisas. É que nem academia, se você não enfiar na tua agenda, começar o teu dia, Você não vai arrumar não, tempo pra é- ela. você não vai arrumar tempo. A Então, gente só começou aí quando o personal começou a bater lá na porta. Vamos, vem. Então dá um jeito de enfiar na agenda e já faz logo pela manhã e já tira aquilo da sua frente, né? Porque o resto vai acabar cabendo. O que eu percebo é isso. Às vezes a gente acha que não cabe, mas cabe. Se você fizer o que é importante primeiro, no começo do dia, o resto vai se encaixar. É que a gente quer encaixar o que é importante no resto. Não. Você tem que encaixar Primeiro. o resto no que é importante. Então, nessa metáfora da árvore, a árvore é minha e da Aline. Então a Aline, ela traz várias contribuições para as minhas áreas também. E a Aline também traz puxões de orelha para mim. Mesmo eu assumindo um pouco mais a direção estratégica do negócio, e sendo um pouco mais o CEO pela minha bagagem corporativa, às vezes ela, não, isso aqui, enfim.
porque ela é dona da árvore também. Uhum. Então, não importa que eu tô, né, como CEO da empresa. Então, eu acho que assim, cada macaco no seu galho e principalmente explorando os seus talentos. Então, eu exploro mais os meus talentos nas minhas áreas, na minha estrutura, e a Aline explora mais os talentos dela. Então, acho que se tem essa definição, né, dos talentos de cada um. Isso é importante pra caramba. O macaco, o macaquinho e a macaquinha que vai cuidar de cada um dos galhos, mas os dois entendendo, peraí, a árvore é nossa. Bruna, você é dona desse galho. Você não mas... pode enxergar uma coisa que você acha que o outro tá fazendo e poderia melhorar e ficar quieto. Exato. Não é também não falar nada. Isso. Sim. Né? Não é assim. Aprender a falar e aprender a ouvir, né? Exato. As duas coisas, né? Sim. É. Vamos contar o segredo do bolo? Mas Ai, tá me é dando que- vontade de comer bolo É que o agora. segredo do bolo, na verdade, ele tem um defeito, né? Tem? Não é que tem que ser meu bolo. Mas Ou pode bolo- ser de uma pessoa que Ou de aprendeu uma a aluna fazer minha. com E você. eu tenho mais Pode. de Que tem 6 mil, Ah, tem bastante. gente, então, ó, 26 mil, eu tenho certeza que todo mundo que tá nos Com assistindo em alguma certeza. parte do Brasil aí vai, Não, e do vai dar um mundo, a gente jeito tem do aluno no mundo mundo. inteiro. Explica o diferencial do teu bolo, Bru. Na Ou verdade, do bolo das suas alunas, né? Ou a característica e tal. A característica... Primeiro, o que a galera vê é o impacto visual, né? Porque É incrível. ver aquela parte externa, aquele bolo É incrível. alto, bem lisinho, bonito, né? Visualmente ele é muito impactante. E a parte interna é aquele bolo bonito por dentro. As pessoas... Vocês vêm de um lugar, Goiânia, né? Lá no Goiás, é um negócio muito normal a galera gostar daquele bolo bem encharcado, doce, bem Sim, doce. inclusive o seu bolo eu fui conhecer aqui. É. A primeira vez que você trouxe um bolo daquele aqui em É casa. lindo demais. Nossa. Eu fiquei impactada. Eu fiz, sei lá, uns 10 stories filmando aquele bolo. Eu não queria nem que cortasse primeiro, né? A gente também Dá come- dó de cortar, Dá dó não de dá? cortar. A gente Depois come que com os olhos, cortou, né? Come, então o visual é importante. depois que cortou, não parava de comer. É. Não que esse bolo molhado, mas seja um bolo ruim. Mas o tipo de bolo que eu faço é um bolo que a gente tem uma definição muito clara de você consegue sentir tudo, né? Isso pra mim é muito importante. Então você consegue sentir toda a experiência que o bolo te traz. Então você consegue sentir a massa do bolo, a textura, o recheio que tá ali, a cobertura. Então ele é toda uma experiência de você sentir tudo que tem em volta daquele bolo, né? Não é aquele bolo que é uma maçaroca, que você sente uma coisa só, é igual comer pavê, sabe? Você come pavê, é gostoso. Não é um negócio ruim, é gostoso pra caramba. Doce é sempre bom. Só que o tipo de bolo que eu faço, ele é realmente uma experiência que você sente realmente tudo que tem ali no bolo. E ele que é tem bem massa. o buttercream, né? O buttercream é cobertura, na verdade, É uma né? cobertura. Que é onde você Que é... é onde eu sou especialista, que é uma cobertura que tem base de manteiga. Muita gente tem preconceito com manteiga, mas manteiga comprando, né? Achando a manteiga certa, Ô, manteiga Bru, maravilhosa. tem bolo lá na casa de vocês agora? Eu acho vou que- gravar curso assim que eu Não, Que eu chegar acho em que casa. eu acho que nós vamos ter que encerrar. Vamos Que a Bruna dar um ia falando. pedaço de- A Bruna ia você- falando, eu ia salivando aqui. Eu, Mas é ai, que ai, hoje ai. tem gravar bolo. Hoje eu vou gravar uns cursos de sobremesa de Natal. Então, Ah, umas coisas mais... Tem 2 semanas sobremesa que eu de Natal. voltei. Pra vocês. Cara, vocês são o cúmulo da disciplina pra mim. Que era pra vocês dois serem 2 bolas ambulantes. Estão muito Porque disciplinados, Porque parabéns. os bolos, Olha, as delícias... não é fácil, Não, viu? Zé, não é fácil. Não, imagina. Não é fácil, não é fácil. Porque o meu... Porque eu amo doce. Eu tô salivando Amo. aqui. Porque a minha estratégia pra comer menos doce é não ver. Uhum. Mas no caso de vocês não conseguem não ver. Ah, a gente vê e tem muito, né? Além de ver, a Bruna E às vezes tem que provar manipula e também. mostra aí. Mas aí eu provo um pedacinho. Aham. Eu consegui já criar essa inteligência. Que é provar, de não é provar comer. mesmo. Entendi. Então, Nem ó, aguento, acho que comer um bolo inteiro. Então, ó, pra você pôr em prática já a dica matadora que a Bru vai dar pra deixar esse bolo sensacional, ainda mais sensacional, eu acho que se te seguir lá no Instagram e falar, quero um bolo, Sim, vai- Bruna Rebelo, mas a gente tem um aplicativo também que chama Cake Lover. E lá nesse aplicativo tem uma abinha que chama Confeiteiras. Se a pessoa clicar ali e colocar a região dela, consegue achar. mapear uma confeiteira na região que ela Ah, quer. exatamente. Nossa Incrível aluna. isso. As alunas ainda estão entrando, mas... a Já gente vai achar, já vai achar. Vai achar alguém. baixe o aplicativo Cake Lover. E se não achar, manda no meu direct que eu vou lá puxar a orelha dela. Nessa hora que eu e a Lilica ficamos orgulhosos com esses membros do Giants, né, amor? A gente- Crescendo, criando tecnologia, uau, a gente, sensacional. a gente aprendeu muita coisa, né? A gente aprende muita coisa, né? Tanto é que a gente já vai pro nosso 3º ano de Giants, né? E a gente tem muito orgulho, porque realmente é um grande aprendizado. Muito, nossa. Por todas as conexões e por todo o ensinamento. Pô, o tanto de coisa que a gente desenvolveu. Hoje a gente tem um aplicativo, que a Bru tá comentando, tem tudo que você imaginar. A gente desenvolveu um aplicativo para ajudar as alunas a divulgar o seu trabalho.
O intuito do aplicativo é esse. Legal. Então lá você tem tudo, você encontra receita, tem o nosso blog. Inclusive tem a nossa loja online que a gente fez de venda do produto físico. Os nossos agora. produtos, Não o bolo, o nosso né? e-commerce. A bailarina. Os produtos de a confeitaria, espátula, se você muito quiser, legal. você compra dentro do aplicativo também. E lá você encontra uma confeiteira para comprar um bolo perto da sua região. Legal, né? E a gente tem um próximo passo também, que esse é segredo. Gostei, adoro. Em breve vão Vocês têm descobrir que te voltar no acompanhando Pode lá no seu Acelerar Instagram. pra poder É. contar isso aí. Que legal. Então, vocês evoluíram de uma empresa para um ecossistema, né? Isso Total. é muito legal, a gente né? tinha um curso, né? Hoje a gente tem, não sei. Eu ia chutar, mas Boa. melhor não. Tem bastante Tem coisa. E uma pergunta para vocês, enquanto empreendedores. A empresa muito maior, ela proporcionalmente consome muito mais se você tem uma boa gestão? Por Nossa, exemplo, muito meu mais. negócio cresceu 100%, eu vou precisar trabalhar 100% a Não, mais? É não. muito. A Hoje- gente trabalha muito menos do que a gente trabalhava 2 anos atrás, né? Total. A gente trabalhava fácil 12, 14 horas por dia. Mas, Né? trabalhava muito. Dormia A gente tinha quase nada. A gente tava num ponto que a gente tinha muito problema de relacionamento, né? Entre a gente. Quando a gente entrou no Giants, a gente, nossa, A gente tinha Uau, problema de meu relacionamento por conta de muito trabalho. Você só... O empreender em casal é um ponto que a gente não falou, mas tem que tomar cuidado. Porque o empreender em casal é um ponto de atenção, é cuidado para não afetar a relação. Se você só trabalhar e não tiver tempo para o casal, isso daí também pode ser o... é igual Excelente. colocar um limite de horário, sabe? Colocar os limites. Ter as mesmo, regras, tem- é tem que ter importante. regras. Viver o casal também, né? Viver o Isso casal. Senão, o casal e a família. No nosso caso, a gente tem uma filha ainda no meio, né? É. Acho que se fosse só nós dois, às vezes as coisas seriam mais fáceis. A gente ia perder a mão mesmo no trabalho. Mas a gente tem outra pessoa ali no meio da relação, né? Que precisa do nosso tempo, da nossa dedicação. Então, E o que- então hoje crescer a empresa, mas com mais negócio, a gente tem um portfólio, tem um ecossistema ali de baixo, mas a gente tem pessoas no time. Então, o nosso time faz as coisas acontecerem junto com a gente. Então, O que muito mais vocês fácil. implementaram na empresa pós-acelerador, pós-Giants, que ajudou a crescer, né? Mesmo a empresa crescendo, você trabalhando menos? Porque, se o Marcos de, sei lá, 10 anos atrás ouvisse alguém dizendo assim, a tua empresa vai ser 5 vezes maior e você vai trabalhar a metade, eu ia falar para essa pessoa, você é um charlatão, isso é impossível. Mentiroso. Mentiroso. Porque se a empresa crescer mais, eu vou ter que trabalhar mais, né? E é algo que eu procuro ali realmente quebrar essa crença na cabeça dos empresários, né? Uhum. Que crenças são verdades individuais. E essas verdades individuais é que endossam os comportamentos que a gente tem no mundo. Então, se eu acredito que para crescer eu vou ter que trabalhar mais, assim será. Se eu acredito que crescer estruturando a empresa vai me permitir trabalhar menos, assim será. Assim será. Fala um pouco do que vocês implementaram na prática lá eu na empresa. acho, eu vou falar da minha parte e depois você fala a sua. O que eu enxergo assim de mais valioso que a gente tem hoje é o fator da cultura da empresa. Eu não sabia o que era isso antes de fazer o acelerador, antes de entrar pro Giants. E isso é uma coisa que é tão claro pra gente. A gente já fez 3 eventos de cultura dentro da empresa. E hoje o nosso time tá tão alinhado, mas tão alinhado assim de uma maneira que eles respiram a nossa cultura, os nossos valores. As pessoas que não tinham os nossos valores, elas acabaram saindo por elas, ou a gente desligando, e a gente consegue identificar muito claramente por que a pessoa está saindo. Essa pessoa fere esse valor, esse valor, esse valor, é muito claro. Era uma clareza que a gente não tinha, e esse fator da cultura da empresa, muita gente pode achar, isso é bobeira, a galera fala Tem empresa que infelizmente fala da boca pra fora, né? Não vive os valores que tem escrito ali na parede, mas a gente vive os valores que a gente tem, a gente vive a missão que a gente tem, a gente vive o propósito da empresa, que é muito forte pra gente. E a gente faz também com que o nosso time viva a mesma coisa, né? A gente fez evento de cultura tem o quê? Uma semana? Foi Semana passada? passada. Foi semana passada e foi assim, a galera falando e chorando e vivendo aquilo que a gente vive. Cara, isso é muito especial. E a gente não tinha isso. Então, isso pra mim foi uma das coisas mais valiosas que a gente trouxe do acelerador e do Giants, de realmente implementar a cultura da empresa. E a gente faz o time se sentir parte disso. A gente não faz, eles são parte, mas a gente dá essa clareza pra eles, pra que a gente fique todo mundo no mesmo nível, assim, né? Então, eles entendem, por exemplo, quando a gente cria um produto novo, a gente fala a razão por que tem aquele produto novo. Então, eles entendem no nossa cultura por que aquele produto se encaixa.
um dos nossos valores é resultado. Então, vai ter resultado financeiro para a empresa? Vai ter. Mas por que é bom? Porque vai de acordo com a nossa missão. É bom para o público, é bom para os alunos, vai estar ajudando mais pessoas, é bom internamente. Então, fica claro para eles. Eles conseguem amarrar e entender o fluxo. Na esteira de produtos, ele entende que aquilo ali está linkado com a nossa cultura. Então, o time todo entende isso. E a gente fica chateado também, às vezes, casais de amigos empreendedores que vêm falar: tenho muito problema com funcionário. Nossa, tô toda hora colocando eu no pau. Toda hora eu tenho um problema novo. E a gente fala: cara, faz, é isso, o caminho é esse. E a pessoa não faz porque não acredita, né? E às vezes eles, né, vê: nossa, como vocês aguentam tanta gente na casa de vocês? Porque a gente faz evento de cultura em casa. E a gente fala: cara, mas é tão gostoso estar com essas pessoas, né? Tipo, tá com essa galera, não um é um dia tão fardo, legal, né? não é um fardo, não é uma obrigação. Por quê? Porque eles acreditam no que eu acredito, no que o Fernando acredita. Então, isso é muito legal. E aí a gente traz, cara... e a gente fala pro time, né? Eu acho que é um dos principais momentos do ano quando a gente vai fazer o evento de cultura e tá junto com o time. Porque é vivenciando, né? Estando presente ali. Então, isso foi algo muito, muito gostoso e muito bom que a gente trouxe. Acho que é uma das principais coisas que a gente trouxe. É por isso que hoje a gente trabalha menos. Por causa da cultura, tá muito. Tá na flor da pele de todo mundo. Tá firme. E esses eventos de cultura abastecem muito as pessoas de energia, de orgulho da empresa, de vontade de crescer, né? De se sentir parte daquela tribo. E orgulho com quem eles trabalham, sabe? Já pensou? A pessoa te odeia? Nossa, eu odeio a Bruna, não gosto da voz dela, não gosto da imagem dela, o Fernando é um péssimo líder. Como que você vai responder pra uma pessoa que você não admira? Verdade. Né? Não tem como. Não tem como ter alta performance. Não sustenta. Ó, se você é dono ou dona de empresa com 10 ou mais funcionários, participe da imersão Acelerador Empresarial. Faça aí como mais de 5 mil empresários já fizeram, né? Se você está ouvindo no Spotify, tem um link aí na descrição do Spotify. Aqui no YouTube nós vamos colocar um QR Code para você ir lá na página da Imersão Acelerador Empresarial, preenche o formulário, nós temos um time de especialistas que entra em contato para entender se a sua empresa está no momento ou não. É um programa exclusivo para donos e donas de empresas que tem 10 ou mais funcionários e quanto maior a sua empresa, melhor. Inclusive, vocês tinham quantos funcionários quando vocês fizeram o acelerador? Quantos vocês têm agora? Quantos % cresceu a empresa também? Eu acho que quando a gente fez o acelerador, acho que tinha 11 pessoas no time. Acho que tinha umas 11. Acho que tinha 11 pessoas no time. A gente hoje só tem 3. Mudou, Delas, né? Mudou muito o time, porque quando a gente começou a implementar, entender mais sobre cultura, sobre gestão, de trazer essa vivência para o pessoal, isso foi ali, foi limpando quem precisava limpar, veio pessoas que precisavam vir para poder agregar. Então, hoje o nosso negócio cresceu aí, acho que uns 300%. De time, hoje a gente tem um organograma muito bem desenhado, onde a gente tem equipe de gestão, coordenadores, líderes, a gente tem uma pessoa dentro do time que é a defensora da cultura, tem uma pessoa dentro do time que cuida do sucesso do cliente. Então, coisas que a gente antes não tinha, mas hoje, com o processo bem definido, a gente tem um organograma onde cada um se entende ali. A gente tem 15 diretamente, né? Tem videomaker, tem a galera que é terceirizada. É uma equipe como um todo de mais de umas 22 pessoas ali. A gente chegou a ter 20 mesmo da Cake Lover. 20 pessoas diretas. 20 pessoas diretas, só que não tão alinhados igual hoje, né? Hoje a gente tem 15 de uma forma muito mais que entrega talvez o resultado dos 20. Exato, a gente deixou mais enxuto. A gente deixou mais enxuto. Entregando mais resultado. O legal é que com uma boa gestão, às vezes você cresce ali, por exemplo, vocês saíram de 10, 11 para 15. É mais ou menos 40% de crescimento no quadro de funcionários, mas vocês cresceram 300%. Exato. Então não é aquela coisa, para eu dobrar a minha empresa, eu vou ter que dobrar funcionário, não. Às vezes, com 20% a mais de pessoas, eu consigo ter o dobro de resultado se eu tenho uma boa gestão, né? Se eu tenho a liderança, os departamentos, se eu tenho a cultura, a gestão de pessoas e tudo mais, né? E é incrível, assim, quando os empresários adquirem mais competência de gestão e alinhamento, foi o caso de vocês, a empresa decola, né? Então, se você é dono ou dona de empresa, não perca mais tempo, esteja com a gente no Acelerador Empresarial para a gente gerar mais lucro e liberdade aí para o seu negócio. Seguinte...
Eu vou propor algo aqui, tá? Vamos lá. Vai ser um momento declaração. Então, vai começar nas mulheres, Vai né? começar Porque nas- eu sou o host do podcast. Então, a Lilica tem que fazer uma declaração pra mim, de alguns segundinhos e tal. A Bruna tem que fazer um pra você, Fernando. Depois a gente faz uma pra elas. Fechou. Fazer aqui um momento Love's in the Air, né? Love's in the Air. Love. Gostei. Que pode até pôr Vamos uma ativar o trilhinha, romantismo. Né? Dá aquela realçada, né? As palavras de afeto. A equipe pode até pôr uma trilhinha aí, né? Mas vocês podem tirar para o ímpar quem começa. Ok. Pode ir. Ah, posso ir, então. Mozão, obrigada. Eu tenho, nossa, muita gratidão. Eu sou muito feliz por você ter topado participar desses sonhos junto comigo. Eu tenho certeza que hoje eu sou uma mulher melhor, uma mãe melhor, uma comunicadora melhor, uma professora melhor. Por sua causa, eu consigo ver exatamente com muita clareza as coisas que eu mudei por sua causa. Então eu tenho muita gratidão e muito amor por ter você junto comigo nessa empreitada aí de empreender, que a gente sabe que nem sempre é fácil, mas que quando a gente tem o que a gente vai muito mais além. Oh, lindinhos, beijinhos. Tô arrepiado aqui, Ai, que bonitinho. Não tava contando com uma super declaração. É declaração mesmo. Marcos falou, a gente capricha. Deixa eu pensar aqui, meu amor. É que eu faço muita declaração pra você, viu? Não lembro. Como ele diz, só migalhas. Tá precisando de É um negócio mais palavras engraçado. Eu tô tão palavras- carente que você palavras viu que eu trouxe de aqui, pô. Não palavras tem de pra onde afirmação. correr. Aproveitou o momento. Pega aqui da mãozinha aqui. Lindinho. Meu amor, quero te agradecer por você ser esse homem incrível que você é, sempre me incentivando a ser uma pessoa melhor, acreditando em mim quando nem eu mesmo acredito, e nas minhas qualidades, me apoiando nos meus defeitos, sendo essa inspiração que você é pra mim, de homem íntegro, de coração bom e de disciplina e determinação. Você é a pessoa mais disciplinada e determinada que eu conheço no mundo. Acredito que é a mais inteligente também, então eu te admiro muito. Muito obrigada por ser o que você é para mim como profissional, como mulher e para nossa família, que hoje é só com a Clo-Clo, mas que em breve teremos aí a Maria Clara ou o João Pedro. Ai, que lindo. Já tem até nome, gente. Já tem nome! Maravilha. Eu acho que elas mandaram tão bem que a gente não precisa, Nossa, não. nossa, Olha ficou- só! Ficou Gil, muito redondo. você tem? Dil, Ixi, vai ter que tomar coragem de tirar. vai ser, tem que puxar. Eu tem acho que- que vai ser, esse que é o... mas aí vai ser papum, né? Esse que é a questão, né? Eu tô aqui na coragem de ter o segundo filho, só que eu tenho que ir até o médico tirar o dia. Tirar. Até tomar essa decisão. Não... Olha só, a gente pode Vai. marcar de ter juntas, porque os programas vão ser diferentes. A Lolo já tá quase Lolo mocinha já ali. tá Os com programas dois dela já são diferentes, ainda né? de bebezica ainda. Ah. Mas quando tiver com 2, ela vai estar com 4. Ai, eu acho que é tudo a mesma coisa. né? Vai, Fê, sua vez. Vai, manda Vai, ver. mozão. Vamos lá. Mozão, primeiro agradecer pela oportunidade que você me deu. Eu era uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje. Hoje eu tive um crescimento muito maior, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. Eu me tornei uma pessoa muito melhor e tudo isso foi pela oportunidade que você me deu. Pela oportunidade que você me deu de estar do seu lado, pela oportunidade que você me deu de confiança, por você aceitar que você não pode fazer as coisas sozinho e carregar o mundo nas suas costas. E obrigado por tudo isso que você me propiciou. Obrigado por abrir o caminho para mim, para que eu possa realmente curtir e para que eu possa me desenvolver e mostrar os meus potenciais. E eu sou muito grato por tudo e tenho um orgulho gigante daquilo que você faz e da transformação que você gera no Brasil, principalmente nas mulheres. E você tem você sabe do peso que você tem nos seus ombros e você não corre disso. Então eu tenho muito orgulho de você carregar isso e mostrar que as mulheres não são confeiteiras, não são simplesmente confeiteiras, não só faz um bolinho. Você empodera elas e você faz com que elas vivam coisas que elas nunca imaginaram viver.
A gente tem mais de 26 mil alunos e são pessoas que foram muito transformadas só de ver você. Então aquilo que você gera é muito maior daquilo que você possa imaginar. Você muda milhares e milhares de vidas e de famílias e eu sou muito orgulhoso daquilo que você é e muito orgulhoso da mãe que você é e principalmente da minha esposa. Então eu te amo muito e agradeço todos os dias por ter você na minha vida. Uau! Que declaração, senhoras e senhores! Eu deveria ter sido... meu apoiador. Eu deveria ter Que sido o lindo, primeiro. Fê! Olha, nós vamos ter que fazer o recorte dessa sua declaração aí pra você postar no aniversário dela, Dia das Mães. Ficou incrível. Parabéns. Eu deveria ter sido o primeiro, né? Que eu acabei de ficar Agora, fora. Você fazia mais basiquinho. Dá a mão aqui pra mim, meu amor. Lilica, você é meu sol, você é meu oxigênio, meu tudo. Você é meu braço direito, esquerdo. Eu, assim, não tenho nem palavras pra dizer o tamanho da minha gratidão de ter você em minha vida. Realmente foi o maior presente que Deus me deu, foi você. Você sabe o quanto você me transformou nessa jornada. Mesmo desde antes da gente começar a trabalhar juntos, desde que eu conheci você, eu vim crescendo, eu vim melhorando. Então, hoje, se eu sou um homem que é de alguma forma uma referência para as pessoas, é porque você me ajudou a me tornar quem eu sou. E eu não sei de quem é maior o mérito de tudo que a gente vem construindo, sabe? Até acho que é mais de você do que de mim, porque sem você eu não conseguiria fazer o que eu faço, eu não conseguiria ter o centramento e o eixo que eu tenho. Você é uma mulher maravilhosa. Você vem se tornando cada vez mais uma empreendedora, uma gestora, uma líder, assim, que às vezes eu nem acredito o quanto você cresceu nos últimos anos, assim, sabe? E eu tenho certeza que cada vez mais você vai ser melhor do que eu em inúmeras coisas. E eu só sinto orgulho do seu crescimento. E eu só sinto gratidão da sua vida, pela sua vida, né? Você é tão meu eixo que às vezes até já falei pra você brincando, né? Uma atitude um pouco egoísta minha, eu falo assim, ai, papai do céu tem que me levar primeiro, porque eu não sei realmente como eu ficaria nesse mundo sem você, amor. Pra mim a vida só tem sentido por sua causa, e parabéns por ser essa mulher maravilhosa que me empodera, essa mulher brilhante com a sua equipe, com a sua família. Você é uma mulher completa demais, você é uma mulher família, você é uma mulher negócios, você é uma mulher, você é muito completa, você é um exemplo para mim. Eu tenho certeza que você vai ser uma mãe maravilhosa e tudo que eu mais quero na minha vida é construir uma família linda com você. Eu te amo demais, para todo sempre, e eu sempre vou ser um marido, um esposo e um sócio cada vez melhor pra você, tá bom, Lilica? Te amo. Gente, tá muito fofo esse podcast. Meu Deus. Não tava esperando, né? Cara, não. Cancelem todos os compromissos. A gente tá fechada. Nós vamos almoçar juntos, vamos pro spa, vamos pro cinema, vamos ficar Isso não juntinhos. estava previsto, veio no meu coração aqui, né? Muito Gente, bom, com esse muito bom. sentimento gostoso aqui, eu quero trazer uma provocação. Você que tem aí seu marido, sua esposa, independente de empreender em casal ou não, né? Quando foi a última vez que você se declarou para essa pessoa, que com certeza é a pessoa mais importante da sua vida? Então, faça uma declaração carinhosa para essa pessoa, porque isso abastece ali o nosso amor e a gente segue Com em certeza. frente, fazendo acontecer. Ó, eu vou fazer uma contagem regressiva aqui, 3, 2, 1, 0. No 0, eu e a Lilica vamos falar para aquela câmera assim, ó, pode. E depois vocês vão falar para outra câmera ali, acelerar. Fechou. Com muita energia, tá Fechou. bom? Beleza? Energia. Energia. Bora, energia. Então vai, 3, 2, 1, 0. Pode! Acelerar!